Junto com essa situação da eleição em Curitiba, vou trazer aqui o assunto nacional para todo mundo trazer sua opinião já fechado. O resultado final dessas eleições de 2024 indicam que os partidos de centro-direita partem bem posicionados aí para as articulações visando o próximo pleito, a próxima eleição em 2026, tá? Aí teremos eleição para presidência, Senado, Câmara dos Deputados e também Assembleias Legislativas e governos estaduais. Os partidos que formam o chamado Centrão vão administrar 3.500 municípios a partir do ano que vem. O número equivale a praticamente 63% das cidades brasileiras. Os partidos que mais fizeram prefeitura são PSD e MDB. E os que mais conquistaram prefeituras aí são esses dois. Partem, obviamente, na frente. São partidos de centro. E como fica esse tabuleiro pensando no Paraná, aqui em Rafael também, no Brasil, traça o seu paralelo aí, agora finalizado eleições 2024, todas as cidades já com seus prefeitos eleitos e vereadores também para o próximo ano, me parece que já estamos pensando em 2026. Com certeza, Paulo Caetano, e olha que eu, pelo menos, agora pro segundo turno, estava de olho aí em São Paulo e Curitiba, justamente por conta da máquina, né? Da máquina pública que agora no segundo turno acelerou ainda mais os apoios. E olha que Bolsonaro uma hora grava vídeo para Cristina, depois para Eduardo Pimentel, fica aquela salada de frutas, aquela salada de narrativas na campanha. Não, eu sou o único candidato conservador. Não, eu sou a única candidata conservadora com apoio do Bolsonaro. E ficava aquela briga, aquela coisa dentro da própria direita. Por que, entre aspas, direita, para quem não nos vê ouvindo pelo rádio 101.3? É porque realmente essa questão ainda está tentando, pelo menos, enganar o povo. Eu acho que eles estão tentando enganar. Porque o Eduardo Pimentel, do PSD, o próprio lá de São Paulo, lá do MDB, sendo apoiado pelo Bolsonaro. O cara que se diz conservador, de direita. Aí tem que realmente abrir, no bom sentido, as pernas para que realmente você consolide mais um mandato para esses aí que eu falei, lá de São Paulo também, por conta do quê? De apoio político em 2026. Tarcísio, por exemplo, que se mostrou um cara de direita inicialmente na sua campanha para governador e com apoio do Bolsonaro, e aí tem que apoiar um cara que na verdade não é de direita. É porque o pessoal está apoiando porque é realmente a única via necessária contra o Boulos, por exemplo. Mas no primeiro turno não foi assim. Tinha Pablo Marçal, tinha outras pessoas, mas não foi assim. Aquela Marina também, do Novo. Então, assim, tinha escolha. Tinha uma pessoa de direita, pelo menos lá tinha. Mas o de São Paulo, lá, como é que é o nome? O Nunes, não é de direita. O Eduardo Pimentel, vamos trazer a questão partidária, que isso é fundamental também para você colocar alguém e rotular que o cara é de direita ou não. Em 2026, para responder a sua pergunta e concluir, Paulo, 2026, o governo vai ser do Centrão. Quem vai ganhar as eleições? Alguém do Centrão. Não vai ser de direita e nem de esquerda, do Centrão. Porque é isso que vai acontecer. Todos os caminhos estão apontando para isso. E parabéns ao Bolsonaro e toda a trupe. Porque eles sim estão ajudando a eleger o Centrão em 2026. Professor Jorge, o teu comentário geral, eleições fechadas. Paraná tem um plano, obviamente, o governador Ratinho Júnior conseguiu lograr êxito e no Brasil foi o Centrão quem dominou, quem tem mais prefeitura, aproximadamente 63% das prefeituras brasileiras está com os partidos do chamado Centrão. 40% do orçamento das prefeituras em mãos do MDB e do PSD. Paulo, quando uma rápida análise, governador Ratinho, nós falávamos aqui, era uma disputa contra Ricardo, não é isso? Contra o PP. E aí o PP ganhou Maringá, mas depois o governador mostrou seu poder, venceu todas realmente, né? Ponta Grossa, Londrina e Curitiba. Agora, quando analisamos a posição dele em relação ao Brasil, vemos que Ronaldo Caiado ganha do Bolsonaro em Goiás. Era uma disputa entre o Bolsonaro e o Ronaldo Caiado, venceu Ronaldo, e
em São Paulo, o Nunes, da mão do governador Tarcísio. Então, o Bolsonaro fica num segundo, ou terceiro, ou quarto plano, junto com a situação do PT, né? Aí você vê, então, que há a guinada, um movimento ao centro, mas não diria centrão, eu diria ao centro, ao equilíbrio que há que ter na política. Mas mostra-se, então, que temos uma mudança no perfil do eleitorado que cansou, de um lado, das motocicletas e do outro lado, das bandeiras vermelhas, apesar que o Carioca está de camiseta vermelha. Mas, então, temos uma mudança importante. E aqui no Paraná, Paulo, atenção para os nomes. Alexandre Cury, neto do grande, conhecido, lembrado parlamentar que morreu, faleceu na cadeira de presidente da Alep. E, por outro lado, um Pimentel, se eu não estou enganado, neto do Paulo Pimentel. Ou seja, nós temos ali na política herdeiros com uma tradição, com uma história de um ex-governador, ex-deputado federal, que é o Paulo Pimentel, e, por outro lado, um neto de um Cury, o Alexandre Cury. Será que quem vem do parlamento, que é o Alexandre Cury, vai ganhar o executivo quando o Pimentel já vem do executivo? Não sei, eu tenho uma dúvida e eu creio que a disputa vai entre Pimentel e Cury e a coisa aí vai ser muito, muito disputada, porque ambos têm uma idade muito próxima, são pessoas muito próximas e ambos estão na órbita do governador. Ou seja, o governador hoje tem duas cartas para jogar nas próximas eleições e muito bem colocadas, por sinal. Em Curitiba, com quase 2 milhões de votos, e na Assembleia o presidente que tramita mais lento ou menos lento os projetos de lei. Pamela Bussolini. Paulo Caetano, observando esse cenário todo e o comentário dos meus colegas, fazendo um breve resumo aqui, porque muita coisa que eles disseram realmente, né, é o que está acontecendo. Primeiro, dizer que o Bolsonaro tá em terceiro, quarto plano, eu vou acabar discordando do professor, porque a gente vê que ainda existe um esforço, né, de muitos candidatos para ter o apoio dele, né, e que muitas vezes esse apoio deu certo. Em parte eu concordo com o Kim que as pessoas de direita devem se sentir mais ou menos nós aqui em Maringá, quando a gente vai pedir um dogão, né, resumindo, fala assim, eu quero um dogão, vamos supor, eu quero um candidato de direita. Não, mas veja bem, eu sou um candidato de direita, eu sou um dogão duplo, porque eu sou de direita, mas eu sou conservador. Ah, tá, mas o outro é o dogão duplo com purê de batata, porque ele é de direita, conservador e ele tem o apoio do Bolsonaro, porque não sei o quê. Então, assim, fica essa coisa e é difícil, observando esse tipo de comportamento, você achar que o Bolsonaro ainda não tem essa expressão toda que ele mostra, né, e que acaba se refletindo nas urnas ainda. Então, acho que para 2026 ainda essa direita bolsonarista ela vai vir ainda muito forte, né? Com certeza. Agora, de fato, o Centrão tá ganhando muito espaço, né? E muito espaço, me parece, que até com as pessoas de esquerda, porque a esquerda foi bem mal, né, nessas últimas eleições. A Gleisi Hoffmann deve estar desesperada, porque já ouvi falar que podem tirar ela da presidência do PT devido aos maus resultados, né, o mau desempenho do PT aí nas eleições. Tinham mais prefeituras e perderam mais ainda. Então, nós vemos que, embora o PT tenha um presidente, né, no cargo, eles não estão conseguindo transferir isso para prefeituras. Então, penso que vai ter uma mudança partidária aí nos próximos dias e nós vamos acompanhar. Ângelo, sua vez. Eu concordo com o que o professor falou. Centro não é centrão. Isso já vinha se desenhando, mas também não significa o fim dos extremos, né? Eu acho que ainda vai durar, mas está a caminho do final. O que é muito bom para a política saudável, fazer uma política sadia, conversar, coisa que o extremo impossibilita. No Paraná, eu vejo assim, ao contrário do que o Tupã falou, mas eu vejo assim, a possibilidade, Tupã, na minha modesta opinião, é de que o PT, que está realmente numa fase terrível, se ele não mudar de nome, não se incorporar com outro partido, não abrir um pouco mais essa caixa que ele vive, o PT vai apoiar o Alexandre Cury
apoiar o PSD lá em Curitiba, no Paraná. E isso tem a ver com o maringaense Sérgio Moro. Né? O PT, assim, o lulismo... Que é o antagonismo hoje, não é? O antagônico. O lulismo, dentro do PT, o lulismo é maior que o petismo. Sempre foi. Mas aqui no Paraná não muda nada. O Paraná continua. Sempre foi assim, não vai mudar. Então é muito mais fácil o PT apoiar o Alexandre Cury do que ir, por exemplo, com o Sérgio Moro, se ele cumprir a ameaça de sair candidato. Regiane. Bom, tantas coisas, mas eu gostaria de chamar a atenção primeiro para o número de abstenções que tiveram nessa eleição até em nível nacional. Trouxe 3 cidades aqui, começando pela nossa Curitiba, com 30,37%, seriam 432 mil votos. São Paulo, também com 31,54%, 2 milhões e 400 pessoas deixaram de votar em São Paulo. Veja uma diferença. Porque as opções não agradam. Exato, mas as pessoas estão cansadas desse tipo de Até por isso o centro apresentadas. também eu acho que foi uma opção. É claro, é que assim, nosso país não é extremista. Nosso país nunca foi extremista. O povo brasileiro não é extremista para ficar entre a direita ou a esquerda. Isso foi criado ao longo da última eleição para presidente. Então foi feito tudo isso, onde o país se dividiu claramente com o Lula venceu com uma diferença de votos muito pequenas, venceu, ele foi eleito sim, eu repito isso, as pessoas acham que teve golpe, que teve qualquer coisa, não teve. Lula foi eleito dentro de 50%, 50 não sei quantos por cento, contra 50% do outro lado. Então a diferença foi pouca. O que está acontecendo agora? As pessoas estão voltando àquilo que elas são. Nós não somos extremistas. E o Centrão sempre dentro da história da política do Brasil, foi o que estava ali no meio dominando. Sempre foi assim. E agora estamos voltando. O que acontece daqui para frente para mim? Todo mundo vai querer virar Centrão. Esse que é o negócio. Quem era você, o extremista para lá, o extremista para cá, que levantou essa bandeira ali atrás, ele vai virar Centrão. Quem diria, hein? Se gritar pega ladrão, não fica um no Centrão. E agora todo mundo vai querendo ficar no Centrão, porque se você fizer uma análise de alguns meses atrás, o Centrão era aquele criticado, assim, nossa, você é do Centrão, você tem que ter um lado ou outro. E não é assim. Agora vai todo mundo voltar pro Centrão, a gente vai ter que escolher alguém ali e realmente fazer uma análise. E quanto ao Cury, que foi colocado aqui, e ao Pimentel, dentro dessa história familiar, eu acho sinceramente admirável, porque se há competência e construção dentro daquilo que foi desenvolvido, que venha e que faça o bem pra gente.